Olá, turminha, tudo bom? Vamos voltar agora para a nossa aula de arte, nossa segunda aula de arte, né? Gravada durante a pandemia. Eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar as aulas, estejam conseguindo fazer as atividades. Se vocês tiverem dúvida, não esqueçam de perguntar aos professores e tirar as dúvidas de vocês, tá certo? E hoje nós vamos partir para a nossa primeira aula, que será a nossa aula sobre arquitetura, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês a tela, para que vocês consigam acompanhar comigo o que eu vou explicar agora. Então, olha só, turminha, arquitetura. Existe uma discussão grande acerca do que seria, se a arquitetura seria uma arte. Então, para a gente entender isso, o que a gente primeiro tem que saber? Primeiro, a gente tem que saber o que é arquitetura, certo? A arquitetura ele é um ramo da ciência, né, um ramo de estudo, onde a pessoa que se determina a estudar ela vai fazer projetos, né? Ela vai fazer projetos que tenham funcionabilidade para nós, seres humanos. Então, são projetos que visam trazer maior conforto para a gente, maior prazer, né, visual. E aí, essas pessoas, elas estudam isso para depois elas colocarem no papel e a gente colocar em prática. Então, por exemplo, se a gente quer fazer uma obra, vamos dizer que nós queremos fazer um prédio, por exemplo, e nós temos que chamar um arquiteto, esse arquiteto vai desenhar todo esse prédio, vai desenhar como vai ser a disponibilização, por onde que vai ser a entrada, por onde que vai ser a saída, onde que vai ficar mais bonito ficar a piscina, onde vai ficar bonito com um jardim, como é que vai ficar bonita essa sacada, como é que vai ficar bonita a frente desse prédio. Então, ele vai usar a criatividade dele de fazer um tipo de obra que até então não se tinha. Então, geralmente, o arquiteto está sempre procurando fazer uma obra de arte em que ninguém tenha feito igual ainda. Então, ele vai procurar sempre fazer uma coisa diferente. A nossa casa, por exemplo, quando nossos pais vão construir, eles têm uma planta, né? Então, a casa de vocês, ele tem uma planta que determina lá onde ficam os quartos, a metragem desses quartos, por onde é a porta, onde é a janela, né? Geralmente, quem faz isso é o engenheiro ou o arquiteto. O arquiteto, geralmente, ele é mais voltado para essa questão de visual mesmo, a questão visual, a questão externa, aquela questão de você olhar e dar prazer naquilo que você está vendo. Uma coisa totalmente inusitada, que não se tinha antes, tá? Então, às vezes vocês passam aí pelas ruas com os pais e veem prédios belíssimos, coisas lindas, né? E vocês falam assim, nossa, que prédio bonito, não é? Nossa, que lugar bonito. Então, um engenheiro fez aquele projeto ali que você está vendo hoje, tá? Mas, antes desse engenheiro colocar em prática, houve um arquiteto que desenhou tudo aquilo para que esse engenheiro colocasse em prática. Então, você agora, durante essa aula, vai poder dizer se a arquitetura é arte ou não. Porque existem discussões que dizem que a arquitetura não é um ramo da arte, né? Já outras pessoas acreditam que sim, que a arquitetura é um ramo da arte, uma vez que a pessoa que se predispõe a ser um arquiteto tem que ter muita criatividade para fazer obras totalmente diferentes, né? E que agradem os olhos de todos, tá bom? Então, durante a aula, vocês vão poder conseguir ver o que vocês acham disso, se realmente é ou não, tá bom? Então, eu vou começar a passar aqui para vocês. Arquitetura. É importante, pessoal, que sempre que a gente está explicando, vocês manterem sempre olhando as imagens que a gente está apresentando para ficar mais fácil para que vocês imaginem o que é que a tia está querendo explicar para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Arquitetura, das pirâmides à Pampulha. Então, a gente vai falar da arquitetura, não que existe agora, mas da arquitetura que existiu lá desde a época de anos atrás, antes de Cristo, tá? De civilizações muito antigas, que começaram a fazer construções muito bonitas e que, inclusive, temos até hoje para a gente ver. E a gente vai conversar sobre elas.
tá bom? Então, a arquitetura pode ser uma forma de arte? É aquilo que a gente falou. Algumas pessoas vão achar que sim, outras pessoas vão achar que não. Quando a gente terminar nossa aula, você vai ter capacidade plena para você ter sua convicção. Se você acha que realmente é uma arte ou se você acha que não é uma arte, ok? Diferença entre escultura e arquitetura. Bom, vamos lá. A escultura e a arquitetura, as duas são uma forma de expressão. As duas é uma forma de se expressar, de colocar aí exposto para a sociedade uma visão, né, uma criatividade que a pessoa tem. As duas, elas vão para a realidade em coisas concretas, então de uma maneira concreta. Para a gente conseguir ver qual é o produto da arquitetura e para a gente ver qual é o produto da escultura, a gente vê uma forma concreta. Então, qual é a diferença que existe entre as duas? A diferença que existe entre elas é que a escultura, ela tem uma funcionalidade só visual. É só para a gente ver, né? Então, você vai ver uma escultura lá de alguém que foi muito importante na história brasileira. Então, é apenas uma imagem que é para a gente ver, que vai estar simbolizando aquela pessoa. Já a arquitetura, ela não. Ela, além de trazer um visual muito bonito, ela tem uma funcionalidade muito grande para nós. Então, vamos dizer que um museu que é feito um museu, igual esse museu que vocês estão vendo aqui embaixo, é chamado Museu do Amanhã. Fica no Rio de Janeiro esse museu, tá? Esse museu é uma obra arquitetônica gigantesca. Olha que legal, olha como é diferente esse tipo de obra, né? Tudo aqui foi pensado, pessoal. Essa parte da frente, essa parte grande, ampla na frente para as pessoas ficarem, tá? Essa parte do telhado dela, na cobertura dela, foi toda pensada. Essa parte aqui também urbanística, a parte de jardinagem também foi toda pensada. Então, quem pensou em tudo isso aqui é o arquiteto que pensa. É lógico que muitos deles contam com o apoio de outras pessoas, de outros setores, para poder colocar em prática aquilo que eles querem. E a gente vai ver isso logo, logo, tá certo? Agora, observem também essa outra obra de... Então, essa aqui tem uma funcionalidade. Qual que é? Aqui dentro fica um museu. Então, nele tem várias exposições para as pessoas visitarem, onde tem vários objetos de cultura para que a gente possa conhecer, tá bom? Esse outro aqui também é um museu. Se chama Museu do Louvre. E ele fica na França. Esse Museu do Louvre, por fora ele tem a pirâmide, né? Que é toda feita de vidro. E por dentro ele tem essa pirâmide também invertida. E qual seria a funcionalidade dessa pirâmide invertida? Já que é uma arquitetura, que função tem ela? Será que ela é igual uma escultura? Não tem função nenhuma, só está ali para embelezar? Não, não é verdade. Essa pirâmide invertida, ela faz com que esse local tenha bastante luminosidade. Porque o Museu do Louvre, ele fica para baixo do solo. Então, as pessoas descem e é lógico que aqui vai ser mais escuro. Então, só por meio de iluminação artificial. E aí, o arquiteto que projetou, ele fez um jeito de entrar iluminação natural, quando ele fez essa pirâmide invertida. Dessa maneira, a iluminação natural que vem de fora está entrando para dentro desse ambiente, tá certo? Vamos para a próxima. Maravilhas egípcias. Então, olha só, pessoal. Aqui a gente vai falar de obras de arte, né? Projetos arquitetônicos que são de muitos anos atrás. Esses projetos arquitetônicos que vocês estão vendo aqui, eles datam de 3.000 anos antes de Cristo. Então, seriam 3.000 anos antes da aparição de Jesus Cristo. Desde então, eles já faziam essas obras de arte. E olha, nessa época não existia faculdade para fazer arquitetura, faculdade para fazer engenharia. No entanto, eles tinham bastante conhecimento técnico e eles eram bem inteligentes, né, pessoal? E tinham que usar de diversos artifícios para que eles conseguissem construir essas pirâmides, né, e essas esfinges. Uma vez que isso era muito pesado e eles não tinham como carregar tudo isso. Eles não tinham os caminhões que carregavam, os guindastes que pegavam. Eles tinham que se virar como desse. E é lógico que essas pedras eram
muito, muito, muito pesadas. E qual era a forma que eles conseguiam, então, de fazer com que eles empurrassem essa pedra de um lugar para o outro, né? Eles colocavam troncos de madeira no chão e colocavam essa coisa que é pesada em cima. E eles iam girando assim, porque eles não tinham como carregar. E aí, quando ia passando para trás, eles pegavam o tronco que ficou atrás, colocavam na frente e continuavam. Cada vez que ele ia ficando para trás do tronco, eles iam colocando na frente e continuavam. Então, eles conseguiam fazer todo esse processo para a construção, porque eles não tinham os meios que a gente tem hoje. Mas a gente já pode dizer que são obras arquitetônicas, até mesmo porque são visitadas até hoje. Toda a humanidade tem um sonho, inclusive a tia Vanessa tem um sonho enorme de visitar esse local, tá? Ele é considerado um patrimônio cultural da humanidade. Por quê? Porque tem grande representatividade para todo o mundo, né? Não se vê pirâmides dessa em qualquer lugar, né? Quem projetou fez um trabalho belíssimo, tá bom? Ficam em Mênfis, que fica na capital do Egito. Essas pirâmides, elas ficam à margem do rio Nilo, que é um rio antigo, lá na região do Egito, que antigamente as pessoas pegavam água desse rio. Então, eles gostavam muito de ficar próximos ao rio, porque eles não tinham, igual a gente tem hoje, água encanada para chegar na nossa casa. Então, eles costumavam se fixar perto de rios, porque ficava mais fácil de pegar a água, tá bom? Para alimentar os animais, para regar as suas plantações e assim por diante, tá bom? Nessa época, pessoal, eles construíam essas pirâmides, no intuito de colocar dentro dessas pirâmides os faraós que morressem. Então, quando um faraó morria, eles acreditavam que o espírito dele não morria. E só quem morria era o corpo, a parte material, mas que o espírito dele não morria. Então, o que eles faziam? Eles construíam essas pirâmides e dentro dessas pirâmides eles colocavam a tumba dos faraós e colocavam tudo que era do faraó. Então, joias, roupas, tudo que era de valor, dinheiro, ouro, tudo que era de valor que o faraó tinha, eles colocavam lá junto com o faraó. Porque eles achavam que o faraó, na outra vida, ele ia precisar de ter o conforto que ele tinha aqui. Então, eles acreditavam que a gente tinha que deixar tudo lá dentro dessas pirâmides, certo? E aí, vocês veem aqui as pirâmides, tá vendo? Essas são as pirâmides, tá bom? São as pirâmides de Gizé. Aqui, vocês estão vendo uma esfinge. Essa esfinge, eles fizeram, aqui dá para você ver melhor, aqui em cima, perto da minha foto, da minha imagem, que eles fizeram essa imagem da esfinge bem na frente das pirâmides. E qual era a intenção dessa esfinge? A intenção era que essa esfinge ia proteger essas pirâmides, ia proteger enquanto os faraós estivessem ali descansando, para quando eles acordassem, pudessem pegar as suas coisas que eles tinham, os objetos de valor que eles tinham, certo? Agora, o que acontece? Se vocês olharem para essa imagem, né, da esfinge, vocês vão ver que a esfinge ela tem um corpo de leão, mas ela tem uma cabeça de homem, tem uma cabeça humana, tá? Então, eles faziam as obras deles, né, arquitetônicas, não quer dizer que eles tinham que fazer fielmente, então eles não faziam com a cabeça de leão, eles faziam com a cabeça humana, tá bom? Lá no livro de vocês tem essa imagem, na página 17, tá? Tem a imagem da esfinge, certo? A esfinge, ela tinha essa cabeça humana porque ela queria da intenção da sabedoria, né? Então, quem é que tem sabedoria? Nós somos animais, assim como o leão, por exemplo. Mas o leão, ele não tem capacidade de raciocinar. Já nós temos, nós somos animais racionais. Então, eles colocam a cabeça humana como uma forma de indicar a sabedoria dessa pessoa, tá? Na página 18 de vocês, também está falando sobre isso que eu acabei de explicar para vocês, tá bom? Mas o que é que eu quero dizer para vocês? Tem uma atividade na página 18 que pede para vocês fazerem
maquete ou uma escultura. Tá aqui, ó, nessa página, tá vendo? Tá pedindo para vocês fazerem uma maquete ou uma escultura. Mas eu não quero que vocês façam, tá? E eu vou dizer por quê. Se a gente tivesse em condições normais, eu ia pedir para vocês fazerem essa maquete ou essa escultura. Mas, nas condições que nós estamos hoje, vai ficar muito difícil para os pais de vocês saírem atrás de buscar coisa para fazer maquete. Vai se tornar meio que impossível isso. Então, eu não quero prejudicar ninguém por causa disso, tá bom? Então, a gente não vai pedir isso para vocês, combinado? Então, eu quero só que vocês guardem essas informações, tá bom? Então, já dá para vocês verem aí que essas partes arquitetônicas não são de hoje, né? São antigas, tá bom? Agora, a gente vai chegar mais próximo da gente. Vai chegar para um tempo mais próximo da gente, tá bom? Aqui a gente vai falar de quem? A gente vai falar das fórmulas de Oscar Niemeyer. Quem foi o Oscar Niemeyer? O Oscar Niemeyer foi um arquiteto brasileiro, nascido no Rio de Janeiro, que foi muito famoso, porque ele fazia obras arquitetônicas maravilhosas. As obras dele eram lindas e totalmente diferentes das demais, né? Ele fazia obras grandiosas e de uma maneira diferente dos demais colegas que são arquitetos. O Oscar Niemeyer faleceu em 2012, há pouco tempo atrás, tá? E ele nos deixou com diversas obras arquitetônicas no nosso país, tá bom? Essa obra que vocês estão vendo aí embaixo é do Oscar Niemeyer. Agora, vocês sabem de que se trata essa imagem? O que seria essa imagem? Então, ela é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver, mas ela é a igreja da Pampulha, tá? A Pampulha fica em Minas Gerais, Belo Horizonte. Essa igreja da Pampulha foi projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer. O que eu quero que vocês percebam aqui é que ele não se utilizou de formas que as igrejas costumam utilizar. Geralmente a gente vê uma igreja que ela é meio quadradinha e tem um topo lá em cima que tem uma cruz, não é isso? Aqui vocês estão vendo uma igreja totalmente diferente, com curvas totalmente diferentes, tá vendo? Né? Bem diferente do que é o comum, tá bom? Que a gente está acostumado a ver. Então, o Oscar Niemeyer, ele trazia traços arquitetônicos muito diferentes do que os outros arquitetos costumavam trazer. Combinado? Agora, dá uma olhada. Quando ele fez essa projeção, é lógico que ele precisou de colegas que trabalhassem em outra área para ajudá-lo no restante da sua obra. Porque ele não pinta, ele só desenha e coloca como é que ele gostaria que ficasse. Então, aqui, essas pinturas todas que vocês estão vendo aqui, ó, foi feito por Cândido Portinari, que também era um pintor, tá bom? E ele desenhou, ele pintou todo esse vitral aqui em azul e branco. Ele pintou a vida de São Francisco de Assis, tá? E a parte paisagística, essa parte que fica em volta de jardins e árvores, foi feito por outra pessoa também que é famosa, chamada Burle Marx, tá bom? Então, você vê que o arquiteto ele precisa da ajuda de outros ramos profissionais, tá bom? Agora, olha só, essa é uma frase do Oscar Niemeyer, eu vou ler para vocês verem que legal. Olha só, Oscar Niemeyer, lembra, ele é um arquiteto diferente. Ele não gostava de fazer obras que eram retas, coisas retas, quadradas, um padrão. Ele não gostava de seguir um padrão. Então, olha só o que ele fala aqui, ó. O ângulo reto não me atrai. O que é o ângulo reto? É isso aqui, ó. Vou colocar uma coisa bem retinha. Isso é um ângulo reto, tá bom? O ângulo reto não me atrai. Nem a linha reta, dura e inflexível criada pelo homem. O que me atrai é a curva livre e sensual. A curva que eu encontro nas montanhas do meu país. Então, aqui, ó. As montanhas do meu país. No curso sinuoso dos rios. O que é curso sinuoso? É um curso de rio cheio de curvas. Isso é um curso sinuoso. Se fosse reto, ia ser um curso reto do rio. Curso sinuoso é um curso cheio de curvas, certo? Nas ondas do mar,
Então, nas ondas do mar e nas nuvens do céu. Então, o que o Oscar Niemeyer quis dizer para a gente? Ele quis dizer o seguinte, que ele não se agrada de linhas retas, que a inspiração dele para todas as coisas que ele criou, para todas as obras que ele criou, foram inspirações que foram retiradas da natureza desse nosso país. Então, ele observando a natureza do país em que ele vive, do Brasil, ele foi tirando ideias de como ele ia fazer as obras de arte dele, tá bom? Então, aqui vocês vão ver algumas das obras do Oscar Niemeyer. Opa, deixa eu voltar. Passou aqui, pessoal, desculpa, tá? Então, aqui vocês vão ver uma das obras do Oscar Niemeyer, algumas das obras do Oscar Niemeyer, tá bom? Então, olha só, essas são obras feitas por ele. Logo que Brasília se tornou a capital do nosso país, ele foi convidado pelo presidente Juscelino Kubitschek para fazer Brasília. Então, ele foi para Brasília e ele projetou tudo que era em Brasília. Então, essa imagem que vocês veem aqui, né, de Brasília, todo esse projeto foi feito por Oscar Niemeyer, tá? Então, vocês veem isso aqui que parece uma tigela para cima e o outro parece uma tigela para baixo, né? Na realidade, essa que parece uma tigela para baixo é o Senado e a que parece a tigela para cima seria a Câmara dos Deputados Federais, tá bom? Isso quer dizer que por que ela está aberta para cima? Porque ela está para ouvir todos os seus estados, tá certo? Essa aqui em Brasília foi projetada por eles. Depois, você tem o que aqui, pessoal? Você tem a Basílica de Brasília, a Catedral de Brasília, aqui uma igreja também, tá? Essa Catedral de Brasília, olha como ela é totalmente diferente, né? Uma igreja bem diferente, bem inusitada, muito bonita, não é verdade? Aqui embaixo vocês têm quem? O Museu de Arte, que fica no Rio de Janeiro, também projetada por Oscar Niemeyer. Todas essas imagens que vocês estão vendo aqui é tudo do Oscar Niemeyer, tá bom? Essa outra imagem que vocês estão vendo aqui é o Centro Niemeyer e ele fica na Espanha, tá bom? E essa outra imagem que vocês estão vendo aqui é o Museu Niemeyer e ele fica em Curitiba. Então, vocês estão vendo que tem vários lugares que tem obras desse grande arquiteto, tá bom? O que vocês vão fazer para mim para casa? Para casa, vocês vão observar aqui no livro de vocês, tem uma parte que é para vocês fazerem na página 20. Aqui na página 20 de vocês, você vai ser o Oscar Niemeyer. Agora é você que vai ser o arquiteto, tá bom? Aí tem alguém que pode até descobrir, né, um dom seu. Quem sabe você vai ser um arquiteto no futuro. Então, olha só. Nessa parte aqui, ele mostrou para vocês que o Oscar Niemeyer, ele fez a Pampulha e projetou toda a parte paisagística em volta. Agora, você vai fazer aqui, ó, a sua obra de arte. Você vai escolher o que você quer fazer. Um projeto que você quer fazer, um projeto de igreja, um projeto de escola, um projeto de casa, um projeto de prédios, tá bom? Projeto de casa, um habitacional. Você vai desenhar e depois você vai ter que fazer a paisagem natural ao redor. Agora, lembre-se, como você é igual ao Oscar Niemeyer, você vai se utilizar de linhas curvas. Então, eu não quero que vocês façam aquele padrão retinho. Eu quero que vocês imaginem e pensem, assim como o Oscar Niemeyer, em olhar a natureza do país em que vocês vivem e utilizar as linhas curvas. Combinado? Então, beijão. Até a nossa próxima aula. Conto com vocês.